Será que é possível criar anúncios que mudem a opinião dos outros? Ou será que você já se pegou pensando em algo após ver um anúncio e desejando aquilo, mesmo que você não tivesse com isso em mente? Bom, isso tem uma explicação e hoje nesse vídeo eu quero te mostrar qual é a ciência por trás disso, qual é todo o raciocínio que existe, né, para que esse tipo de modelo de persuasão, de anúncio, funcione até hoje, mesmo que tenha sido desenvolvido há muito tempo atrás, né, há décadas atrás. Mas antes, eu queria antes de falar realmente sobre o assunto, né, do tema de hoje, como eu acabei de introduzir, eu queria falar um pouco sobre o porquê que eu venho estudado cada vez mais sobre esses assuntos, sobre formas diferentes de anunciar que vão além do óbvio, né, que vão além do que a maioria das pessoas estão fazendo. Bom, tudo isso começou há muito tempo atrás, quando eu estava na minha formação, né, eu sou formado em física, fui formado em física, na minha graduação, e eu me lembro muito bem da sensação que eu tive de até que êxtase ao começar a aprender conceitos novos, que desde a escola eu não entendia muito bem. Por exemplo, os conceitos de física quântica, né. Comecei a ver aqueles conceitos novos e aquilo me trouxe uma espécie de êxtase por estar aprendendo algo totalmente novo que ainda não tinha sido me apresentado, e principalmente entendendo como aquilo funcionava e como se comportava e explicava diversos fenômenos nos nossos dias, né. Então, isso trouxe um contraste muito grande quando eu entrei no marketing digital, porque eu comecei a sentir falta de materiais robustos, densos, que de certa forma fosse assim, demonstrasse realmente uma ciência por trás de tudo aquilo que acontece, assim como eu estava acostumado na minha formação, né, de física, ao compreender conceitos de fenômenos, entender tudo por trás daquilo, entender o resultado daquilo, tinha uma explicação. Então realmente foi um contraste muito grande quando eu procurava, eh, e sentia falta de conteúdos mais profundos. Então, depois de muito tempo estudando, né, de vários meses estudando em busca de conteúdos profundos e mais densos, que realmente explicasse de uma forma, até que metodológica, através até mesmo de um método científico, mas não propriamente dito, como certas coisas aconteciam. E, muito provavelmente, entender e conectar um ponto a outro, né, porque, por exemplo, estudar marketing e não estudar comportamento humano, estudar vendas e também não estudar comportamento humano, é realmente você tá deixando muita margem para muita coisa, né, margem de falha, de entender realmente como as coisas funcionam e, de fato, priorizar aquilo que importa e que realmente funciona. Bom, vamos agora para o tema do vídeo de hoje, que foi onde recentemente, né, recentemente, algumas semanas atrás, vendo aulas do curso Arquitetura de Anúncios do professor Rafael Chancellor, eu descobri, né, essa forma de anunciar, né, anunciar mudando a opinião dos outros. E foi muito interessante quando eu vi essa aula, porque além disso tudo, o professor ainda nos passou, né, passou ali para os seus alunos, referências para que eu me aprofundasse, né, não para que eu, né, para que os alunos dele, ao verem a aula, tivessem ali, conteúdos mais para você se aprofundar. E aí eu fui atrás e mais profundo desse modelo de anúncio que foi desenvolvido por um publicitário, né, que foi tido como pai das relações públicas, o nome dele é Edward Bernays. Ele, por coincidência, né, ele é sobrinho do Freud, né, do psicanalista Freud, e realmente, quando eu fui procurar mais assuntos sobre ele, até mesmo achei artigos, né, que falavam sobre essa metodologia dele, realmente eu entendi que de fato é necessário você ter uma profundidade na descoberta e no estudo desses conceitos, né, porque anunciar nesse modelo de anúncio envolve uma habilidade muito grande, que é a habilidade da persuasão, né, de o poder da persuasão, de despertar um desejo ali no cliente antes mesmo que ele saiba que precisa ter, vamos dizer assim. Então é realmente essencial para compreender os mecanismos que influenciam opiniões e comportamentos.
Então, agora dada essa primeira parte, né, e realmente ter mostrado que o estudo e a pesquisa contínuos são fundamentais para inovar e diferenciar-se no mercado, a gente vai falar um pouco agora realmente desse conceito de ressignificação e persuasão. Então, o que o Edward Bernays levava em consideração era algo que está aqui, né, no começo desse texto. Qualquer um de nós pode, por meio dessas mídias, influenciar as atitudes e ações de nossos companheiros cidadãos. Então, o que levava em consideração, primordialmente, que os meios de comunicação tinham grande potencial de atingir as pessoas e mudar o comportamento dessas pessoas. Então, ele em suas campanhas publicitárias, ele mudava a opinião das pessoas, levando-as a desejar aquilo que elas não precisavam. E foram diversas campanhas que ele fez isso, que ele entendeu o que é que influenciava as pessoas, o qual era o melhor meio para persuadir essas pessoas. Então, assim, de fato, ele ressignificou. Ressignificar é realmente o quê? Atribuir um novo significado a conceitos, a produtos ou comportamentos já existentes. Ou seja, é a ressignificação de um conceito, como ele mesmo fala, né, despertar o desejo numa pessoa sobre aquilo que ela de um hábito que ela achava que era, vamos dizer assim, certo, e posteriormente ele, através da publicidade, mostrou que aquela pessoa poderia ter um hábito diferente. Para exemplificar isso, vou citar aqui bem rápido uma campanha que ele fez para Lucky Strike, né, aquela marca de produtos, cigarros, né, de cigarros. Antigamente, na época, a Lucky Strike, ela não, quer dizer, não era costume das mulheres fumarem no meio da rua. Então, ele, através de uma publicidade, né, através de uma propaganda, ele mudou a forma como as pessoas pensavam sobre isso. Como? Ele fez uma campanha onde ele pegou mulheres, né, ali, mulheres, andando pela Quinta Avenida de Nova York em pleno domingo de Páscoa, fumando cigarros. Então, aquele novo comportamento que estava sendo mostrado ali foi posteriormente adotado pelas mulheres e a Lucky Strike começou a vender mais cigarros para as mulheres, né. Então, assim, foi realmente, assim, mudar a opinião das pessoas. Eu me lembro que eu também tive essa experiência na minha faculdade, na minha dissertação, desculpa, que eu também fiz mestrado na área, porque existia ali com os alunos uma grande dificuldade de passar assuntos da física clássica para a física moderna. Porque realmente ele tem distinções em conceitos que você entendia de uma forma na física clássica e quando passa ali para a física moderna, teoria da relatividade, física quântica, eles ficavam muito confusos. Então, o que eu fiz no meu trabalho de dissertação foi ressignificar o conhecimento desses alunos, né, da física clássica para a moderna, sem necessariamente fazer com que eles esquecessem o que eles aprenderam. Então eu fiz atribuir novos conceitos àquilo que eles já sabiam, mas entendendo que o comportamento em certas situações ia ser de forma diferente. Então, assim, esse processo de ressignificar foi bastante eu estudei bastante na época da minha faculdade, foi por isso que quando eu vi sobre o assunto, realmente eu me conectei bastante e quis estudar e quis entender mais e até mesmo olhei meu trabalho anterior para ver o que é que dava para encaixar melhor. Então, para resumir essa parte, o grande ponto é que o objetivo desses anúncios, dessa forma de anunciar, não é mostrar diretamente ali os benefícios do produto, mas conduzir o público a desejar aquilo, né, seja o seu produto ou seu serviço. Não é ali de forma direta, né, através do marketing de resposta direta, mostrar todos os benefícios que o produto tem, argumentando sobre esses benefícios. Não. Quando a gente pensa na forma de mudar a opinião dos outros, a gente cria aquele desejo e conduz o público a querer aquilo que talvez eles nem quisessem, como foi o caso, né, desse exemplo que eu trouxe da Lucky Strike. Outro exemplo, mas antes de falar um pouco, né, que eu já falei um pouco aqui sobre realmente quem é o Edward Bernays, então ele nomeou esse processo todo como a engenharia do consentimento.
né, onde as campanhas elas são estruturadas para criar desejo e opiniões nos públicos. Então, a engenharia do consentimento, ela nada mais é que um conjunto de técnicas baseadas em pesquisa, ciência e análise comportamental para influenciar a opinião pública. Na época, houveram até muitas críticas, talvez não, houveram muitas críticas a essa forma de anunciar, por conta que estariam dizendo que era um tipo de manipulação ali, né, uma manipulação do público. Porém, não foi tido realmente como manipulação, porque ali é mais uma forma de ele estar mostrando um conceito de uma forma diferente, né. Então a pessoa passa a ver aquilo de uma forma diferente e ela mesma toma a ação de de comprar ou não o produto. A manipulação é algo mais pensado, mais direto. Manipular uma pessoa é completamente diferente. Isso é mais como se fosse criar uma dúvida, uma sugestão na cabeça, tipo esse do cigarro. Pô, as mulheres não fumam cigarro, mas por que não? Por que que eu não posso fumar cigarro? Então foi até que meio uma quebra do tabu sexual da época. Então foi uma campanha de bastante sucesso. Então, além disso, é muito importante entender que para que essa engenharia funcione, assim como qualquer outra engenharia, é muito interessante que você tenha profundo entendimento do contexto da onde você está inserido. O engenheiro civil, ele, ao construir pontes, prédios e tudo que ele pode construir, ele está ali, ele tem que ter o profundo conhecimento daquele contexto. Da mesma forma, a publicidade, o publicitário, ele precisa saber qual o contexto que aquela campanha está inserida, para que realmente entenda ali até mesmo todos os fatores sociais envolvidos para poder ser bastante assertivo. Então, eh, o esse modelo de ressignificação é uma grande, vamos dizer assim, um grande concorrente do marketing de resposta direta. Porque, como eu falei anteriormente, o marketing de resposta direta, ele traz a argumentação dos benefícios dos produtos, né. E a ressignificação, não, ela traz, por outro lado, ela transforma percepções e cria novas necessidades, né, incluindo ali o público a desejar algo que inicialmente não era uma prioridade. Então é muito importante aqui que sejam criadas narrativas que ofereçam, né, que que sirvam ali como munição para que essas estratégias funcionem. Porque você criar algo que vai mudar a cabeça das pessoas não é fácil. É um trabalho bem difícil, mas é muito possível, porque você está focando ali em mudar comportamentos, pensamentos, conceitos, não apenas adquirir um produto porque ele tem a característica X, Y, Z, certo? Trouxe aqui um exemplo muito interessante também de outra campanha do Eduardo Bernet, que foi a seguinte: essa empresa aqui, a Beech-Nut Bacon, eles queriam ampliar o seu mercado, né, o mercado dos produtos suínos. Eles queriam atingir mais pessoas para consumir os produtos suínos. E eles queriam ser inseridos, né, que os produtos deles fossem consumidos ali no café da manhã. Então, a empresa contratou o Bernet para fazer essa campanha, mas o que ele fez primeiramente foi pensar: quem influencia os hábitos alimentares das pessoas? Porque antigamente, antes do Eduardo Bernays e essa campanha, os americanos eles costumavam tomar café da manhã como sendo cereais, frutas, leite, enfim, bem tradicional. Só que, como se sabe, hoje a gente vê nos filmes americanos, séries, que é muito comum que os americanos eles tomem café da manhã ali com bacons e ovos, assim, uma refeição bem calórica. Isso foi gerado por conta do Bernet, dessa campanha. Então, a pergunta que ele fez, foi: quem influenciava os hábitos alimentares das pessoas naquela época? E até hoje, óbvio, né. No caso, ó, os profissionais que podem influenciar são os médicos, nutricionistas, né, mais especificamente dos médicos na época. Então, ele foi consultar esses especialistas para poder ele obter respaldo para a campanha dele, entendeu? Então, assim, o que foi que ele fez? Ele foi até uma associação de cardiologistas e perguntou
qual seria o café da manhã ideal, né, do americano. E a justificativa dos médicos de inserir bacon nas alimentações, né, do café da manhã, é de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. E ela daria ali o aporte energético suficiente para o resto do dia, para o longo do dia. Ainda mais porque na época os americanos, eu não sei se até hoje, mas os americanos não tinham o costume de almoçar muito cedo. Então eles iam almoçar lá para as 2, 3 horas da tarde. Então essa refeição bem calórica ia trazer ali para as pessoas realmente energia, aporte calórico para eles ficarem nutridos até o momento da próxima refeição. Então, assim, foi bastante inteligente eles pensar isso, porque aí ele começou a veicular anúncios com esse respaldo médico, dos médicos falando que as pessoas deveriam inserir bacon no café da manhã e tal. E lembrando, isso não foi de imediato, foi depois de vários anúncios, reforçando, é meio que não, é um processo de educação do público anunciar dessa forma. Então, de certa forma, ele teve que educar o público antes para que eles pudessem adquirir esse novo hábito, né, aderir, na verdade, esse novo hábito. Então, realmente, ele criou o hábito do bacon do café da manhã nos Estados Unidos. Não, novamente, né, é muita coincidência que ele seja sobrinho do Freud, porque realmente dá para ver que não é só um conhecimento puro e simples de marketing, é algo mais profundo do comportamento humano e de realmente entender como as coisas funcionam. Então esse aqui foi um tipo dos anúncios, né, que ele veiculou, tiveram vários outros, mas que foram muito eficientes, né, no que se proporam. E até hoje essa marca, ela está sólida no mercado. Então, o que é que acontece? O que aconteceu foi que o conhecimento que ele precisava ter não era sobre nutrição, não era sobre os alimentos em si, era mais sobre o comportamento humano, né. Ele precisava entender mais, justamente porque ele foi atrás de saber quem influenciava aquelas pessoas, né. Então, assim, foi muito inteligente da parte dele pensar dessa forma, de entender como ele iria mudar o comportamento das pessoas. Então, assim, é muito importante que a gente tente entender as necessidades, padrões comportamentais do público, né, e não ficar ali tido preso só nos dados técnicos, que para alguns produtos funcionam, mas quando você realmente entende dessa forma, as coisas funcionam bem melhor. Então, é muito importante que tenha um entendimento do público-alvo, identificar principalmente quem influencia as decisões, quais são as motivações e barreiras e como essas pessoas consomem informação. E tudo vai partir de um conhecimento, do estudo profundo de comportamento e valores do seu público-alvo, certo? Então pronto. Da mesma forma, como ele bota no artigo dele, que eu vou colocar aqui na descrição, caso alguém tenha interesse, assim como um engenheiro ele precisa, eh, estudar da melhor forma como construir ali os prédios, um engenheiro do consentimento, como ele nomeou, precisa da mesma forma. E nesse artigo ele apresenta 4 pré-requisitos para planejar suas campanhas, certo? E ele fala que realmente são pré-requisitos, sem isso a sua campanha muito provavelmente vai fracassar, certo? O primeiro ponto é o cálculo de recursos, ou seja, antes de iniciar uma campanha é necessário levar em conta todos os recursos disponíveis, equipe, orçamento e prazo. E aqui, enquanto eu vou falando um pouco desses pontos, eu já vou inserindo a minha experiência como gestor de tráfego, trabalhando no marketing e vendas nesse período. É muito importante que essa fase seja muito bem estabelecida, porque existem muitas pessoas, muitos empreendedores, empresários que, em diversas reuniões que eu já fiz, que chegam, com a esperança ou até mesmo a ilusão de que o tráfego pago vai operar milagres, e não é assim, né, a gente sabe que não funciona dessa forma. O tráfego pago, ele é uma ferramenta que vai potencializar ali, provavelmente os ganhos não, vai potencializar a estratégia de uma forma como um todo. Porém, é muito importante que tudo seja alinhado, e o sucesso da estratégia vai depender disso. Então, entender
eu gosto muito de, nas reuniões, levar em consideração com o cliente o ticket médio dele, o valor que ele está investindo, ver se está realmente ali dentro da realidade o resultado que ele espera. Então, assim, é muito importante nessa parte. Eu tenho um momento na reunião só para isso, né? Só para falar com o cliente sobre expectativas. É um momento ali que é realmente de alinhamento. E realmente eh, traçar um planejamento realista. Por quê? Porque vai evitar frustrações, vai a evitar e aumentar as chances de atingir os objetivos. Então, assim, muito importante esse ponto. O segundo ponto, que também é muito negligenciado pelos profissionais hoje em dia do marketing, é o conhecimento profundo sobre o tema, né? Conhecimento profundo do tema. Você precisa ter domínio do tema a ser trabalhado. Então, é necessário, nesse momento, que você faça pesquisa, colete dados, informações detalhadas que podem contribuir para a construção de argumentos sólidos. E entender que, nesse momento, a superficialidade tem que passar muito longe. Você não pode ser superficial ao construir campanhas, né, que visam anúncios que querem mudar a opinião das pessoas, né? Porque sem você ter conhecimento profundo daquilo, assim como o Bernard tinha, sobre o comportamento humano, você vai realmente fazer um trabalho muito meia boca, né, muito genérico, muito igual de todo mundo. E, como eu falei, vou salientar, esse é um problema, né, da maioria dos profissionais de marketing hoje em dia. Eles pensam de uma forma muito superficial, realmente ali procurando só assunto, criativos, estratégias validadas, né, na verdade são cópias, né, que são eufemizadas como validadas, né, o famoso validado aí do mercado digital, mas que na verdade são ali disfarçadas, estão ali disfarçadas de uma entrega muito superficial. Então esse pré-requisito dele é muito atual até hoje e necessário. O terceiro ponto é a definição de objetivos. É muito importante você estabelecer quais os objetivos que você deseja alcançar para obter direcionamento das ações. Como eu identifico hoje em dia essa forma de objetivo? Em campanhas de marketing existem os objetivos de vendas, de engajamento, de alcance, de reconhecimento. Então é muito importante definir esses objetivos previamente, para que você realmente tenha ali um alinhamento um alinhamento com o seu cliente, né, e você que é empresário precisa ter esse alinhamento para entender para onde você está indo, qual o caminho você está tomando. Isso não quer dizer que você não possa mudar esse objetivo no meio da rota, porém, você tem que ter dados, você tem que ter, material que sustente essa mudança de objetivo, para que você não se frustre, para justamente evitar a frustração. Então é muito importante ter essa clareza para facilitar também a mensuração dos resultados. O último ponto que ele traz aqui como pré-requisito é a pesquisa sobre o público, que aí vai é é é o ponto-chave, eu acredito, dos 4 pré-requisitos, né, eu acredito que esse seja o mais importante, porque você entender o público, você vai entender as características, você vai entender as necessidades, as expectativas e todos os padrões comportamentais daquele público. Então isso vai permitir que você personalize a mensagem, personalize a comunicação, a estratégia e vai tornar a campanha muito mais relevante e impactante. Então é muito crucial, principalmente para estratégias de persuasão, que levam em consideração a persuasão, você compreender todos essas objeções, né, e motivações do seu público. É aquela velha história, né? Traçar ali os medos, os desejos, eh, objeções, motivações, tudo aquilo que o seu público tem de comportamento. É muito interessante você fazer isso para que você entenda, para quem você quer comunicar, né. O Berné, ele foi muito inteligente e é um exemplo muito bom nesse aspecto, porque tudo que ele fez isso, né. Foram diversas campanhas, porque não daria tempo aqui eu falar só nesse vídeo sobre isso. Mas se você tiver interesse e quer saber mais um pouco sobre esses anúncios, eu posso fazer um novo vídeo falando sobre isso, né,
ali meio que dissecando um pouco os anúncios dele, entendendo a lógica e o raciocínio que ele tinha para poder criar as campanhas dele. Então é muito legal esse estudo, é muito interessante e realmente eu me empolguei estudando isso, porque é algo muito interessante de compreender a lógica por detrás de toda uma estratégia, né. Então assim, esse tipo de estratégia, como eu falei lá no começo, eu acho, acredito, é uma estratégia que realmente exige mais trabalho, mas é o que de fato vai trazer diferenciação nas suas campanhas, né, vai trazer um diferencial e trazer campanha de sucesso. Então, muito importante você nesse momento criar histórias, né, que vão mudar as percepções ali, sem que você entregue a solução de imediato, né. É muito importante você ter ideia disso, né, criar ali uma padronização dos seus anúncios e incentivar a extração dos princípios para você inovar. Então, assim, eu coloquei aqui algumas práticas, né, para você fazer anúncios persuasivos, que é: identifique e estude as objeções do seu público, utilize narrativas e exemplos que gerem identificação e conexão emocional, muito importante isso aqui. Você precisa gerar conexão com o seu público. Hoje em dia, o mar de anúncios que a gente vê genéricos, a rodo, você passa o rodo, vem muitos, e que não priorizam isso, que não levam em consideração aí isso. Por quê? Porque são só cópias, não tem nada de raciocínio e estratégia ali atrás. Então, normalmente, é normal que seja algo muito superficial e as pessoas não vão prestar atenção, né. Quantas vezes você no Instagram vai rolando ali os stories ou o feed e vai passando por anúncios e nenhum desperta sua atenção? Por quê? Por causa disso. Por conta da superficialidade e dos anúncios medíocres e genéricos que existem no mercado, que não conseguem capturar a atenção do público. Então, outro ponto, apresentar soluções de forma indireta, conduzindo o público à descoberta do valor do produto ou serviço. É um grande é um grande ponto, é você pensar dessa forma, né, de conduzir vou conduzir o meu público a querer ter o meu produto ou desejá-lo. Uma forma muito interessante quando você vai criar essas histórias, é antes de oferecer a solução, é meio que criar uma dramatização ali do contexto que o produto está inserido, para você conseguir, de certa forma, trazer um pouco de apelo emocional e aí, consequentemente, vai trazer conexão emocional, e aí você apresenta seu produto como ali, a solução perfeita. Então, assim, é um processo realmente de condução, como eu falei anteriormente, como o Berner fazia muito bem, de educação do seu público. Então, assim, muito importante que você tenha ideia e tenha noção de todo o assunto desse vídeo, certo? Então, só para a gente recapitular, conseguimos aprender hoje como a ressignificação funciona no marketing digital, como ela é importante no processo de mudar a opinião das pessoas quando nos anúncios. Quem foi o Eduardo Bernet, né, que foi o pai das relações públicas, que criou o termo aí engenharia do consentimento, que é uma ciência, um conjunto de ações que vão ali resultar na mudança de um comportamento, de hábito das pessoas, né, o que é essa engenharia do consentimento, perdão. Vimos aqui o exemplo do Bacon e os 4 pré-requisitos do Bernet para uma campanha eficaz, além das práticas para anúncios persuasivos. Mas isso aqui cabe até um outro vídeo que eu vou fazer, para poder falar como você criar anúncios mais persuasivos. Aqui é mais para introduzir a ideia, né, de criar anúncios que você façam as pessoas quererem desejar algo que é indesejável. Então é muito interessante. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha de alguma forma visto isso como útil na sua vida, seja você empresário, profissional do marketing, enfim. Esse tipo de conteúdo que eu trago aqui, que eu estou trazendo hoje aqui, é mais como uma curadoria, né, sobre o assunto, é uma exposição aqui do que eu venho estudando e que de fato eu venho estudando porque traz diferenciação
naquilo que nós comumente estamos vendo no mercado digital. Então é isso, espero que você tenha gostado. Curte o vídeo, manda para os amigos, manda para aquele seu amigo que tem empresa, e essa pode ser uma forma de anunciar que vai tirar a empresa ali do platô e vai fazer ela escalar bastante. Tenho certeza que funciona, é possível, é difícil, exige muito esforço, mas é muito possível. Então compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima.